presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma exigência aos países que integram o BRICS, entre eles o Brasil. Segundo Trump, caso o grupo crie ou apoie uma nova moeda que substitua o dólar americano, haverá taxação de 100% sobre suas exportações para os Estados Unidos. A ameaça de Donald Trump de taxar em 100% as importações dos países do BRICS que substituírem o dólar em transações comerciais visa manter a hegemonia da moeda estadunidense no mercado mundial. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com todos essa informação. A ideia de criar uma moeda do BRICS partiu de Lula. A afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em uma entrevista à TV BRICS. Ainda, de acordo com Lavrov, Lula fará questão de priorizar o assunto. Piotr, eu quero te ouvir. A ideia partiu, então, do presidente Lula, também não surpreende. Já discutimos isso em outras oportunidades. Agora, tem alguma chance dessa ideia de uma moeda comum no BRICS prosperar, Piotr? E como é que você observa essa reação de Trump, que já foi rapidamente e disse, se tivesse essa ideia avançar, 100% de taxação? Como é que você vê isso? Vamos lá, tem dois pontos de vista que precisam ser compreendidos, Paula, porque o assunto, primeiro, é uma questão de soberania. Óbvio que você pode, num conjunto de países, dizer que você vai criar uma moeda para fazer as trocas entre eles. Isso pode crescer ou não. Até aí é só uma lógica econômica. A questão é, esses países todos fizeram a lição de casa para ser capaz de criar uma moeda que faça frente ao dólar como moeda de troca internacional? Esse é o ponto. O Brasil não fez. O Brasil tem um problema que é das coisas mais, digamos, pequenas, obviamente, do ponto de vista econômico de quem pensa em política econômica com seriedade. Mas é grandioso no estrago que faz ao país. A gente está com um problema de déficit. Aí o país quer o quê? Liderar uma discussão de uma moeda internacional. Aliás, os russos disseram que foi ideia do Lula, né? Então, para quê? Mas você não consegue resolver o problema fiscal, que só depende de você. O caso brasileiro, neste momento, e a gente falou disso muito na semana passada, o déficit brasileiro hoje é só culpa do governo de plantão. Porque o país foi entregue com superávit lá no ano passado, em 2022, na gestão passada, e nós não tivemos nenhum grande feito, um problema internacional, assim, nem pandemia, a guerra da Ucrânia ainda continua, mas ela não afeta a economia global mais como fez. Ou seja, você não tem nada que vá além do seu controle. Ou seja, o país que hoje não consegue resolver os seus problemas mais básicos na economia está querendo liderar uma discussão como essa. A reação de Donald Trump é típica de negociador. Em economia, você esbraveja. E ele esbraveja com muita carta na manga. Ele tem a maior economia do mundo, isso não é pouco. Ele acabou de ganhar uma eleição, isso também não é pouco. Ele ganhou uma eleição de forma cachapante. Bom, isso é muito grande. E óbvio que ele vai dizer isso daí. Quem é de todos esses países realmente está interessado em ocorrer o risco de levar uma alíquota de 100% para exportar os seus produtos para os Estados Unidos? Especialistas consideram que essa medida é uma tentativa de Trump para preservar o poder do dólar, fundamental para a dominação econômica dos Estados Unidos. Então, quer dizer, é uma negociação dura, porque, claro, ele quer preservar a hegemonia do dólar, o que faz todo sentido. O dólar é uma moeda americana, isso dá um certo controle para os Estados Unidos. A questão é, eu não vejo problema na discussão. A forma como é discutida é que é só para fazer frente aos Estados Unidos, é só para provocar. O presidente que está propondo isso, que é o presidente Lula, chamou o Donald Trump do quê? De nazista. Veja só. Não é uma discussão técnica, não é uma discussão econômica de alto nível, não é esse o propósito. É só uma questão ideológica. Daí a ideia nasce morta. E aí você vai brigar com um sujeito que está gigante, numa eleição que saiu gigante, ele já é grande na história, mas saiu gigante. Óbvio que ele vai usar as ferramentas todas. O Brasil também usou ferramentas quando foi discutir questões comerciais, inclusive ganhou o direito de retaliar os Estados Unidos na questão do aço, uma série de outras coisas. Por quê? Mas isso é negociação técnica de economia. E ganhou direito na OMC. Essa taxação afetaria principalmente o Brasil, que defende a criação de uma moeda para transações comerciais e investimentos entre os membros do BRICS. Aqui, a motivação é que é o problema. A ideia não é ruim, e essa discussão em algum momento vai acontecer na história da economia mundial. Mas a forma como ela foi concebida, e por quem, e por qual razão, esse é o problema do Brasil. Esse é o problema da tal moeda dos BRICS. Achar que a Rússia e a China vão bancar esse negócio, sem levar em conta o que os americanos estão fazendo, aí é a pretensão do Lula. Você acha que essa declaração do Trump pode frear esse desejo, aí, principalmente de China e Rússia, de criar essa moeda, apesar da ideia ter vindo aqui do presidente Lula? E tem essa questão da motivação, né? É muito mais ideológico do que econômico, muito mais para reforçar o grupo politicamente do que uma ideia que para em pé economicamente falando. Eu acho, Paula, que não freia, porque nem sai do lugar. Não adquire velocidade alguma. Muitos falam essa agenda protecionista do Donald Trump sobre, colocando aí tarifas exorbitantes. O problema para essa gente que quer implementar essa narrativa é que essa agenda do Donald Trump, inclusive usando tarifas como uma arma geopolítica, porque nós estamos falando de sanções do governo americano que podem causar um dano real em muitos países. Não custa lembrarmos que na primeira administração do Donald Trump, ele colocou sanções gravíssimas, severas, em cima do Irã, e o Irã não conseguiu financiar o terrorismo, porque Donald Trump sufocou as artérias financeiras do maior financiador do terrorismo no mundo. Joe Biden volta à Casa Branca e faz o quê? Abre essa torneira novamente. Então, essa agenda do Donald Trump é uma agenda vencedora. Foi uma agenda que venceu uma eleição esmagadora. Então, não tem como nem dizer, mas Donald Trump está sendo um ditador, porque agora ele quer implementar uma agenda. Ele vai implementar uma agenda que venceu as eleições. Essa agenda foi amplamente divulgada e conhecida do povo americano. Eu estava lá e o povo americano disse, num tsunami de costa a costa, nós queremos essa agenda. Então, de novo, Paula, eu acho que não freia, porque essa ideia nem sai do lugar.
Silvio, para fechar? Só para complementar, Paula, é claro que também é um recado ao senhor Lula da Silva e ao Itamaraty, ao senhor Celso Amorim, embaixador, chanceler informal do Brasil. Formal é o Mauro Vieira, mas o Mauro Vieira é uma espécie, é uma eminência, né? O Celso Amorim é quem dá as cartas. É claro que é um recado a um país que acha que o Banco dos BRICS é dele e que trata uma instituição financeira destinada a projetos de infraestrutura como uma espécie de eixo político e atrai para esse eixo países como, inclusive, a tentativa da Venezuela. Atrai o Irã, por exemplo. Vamos lembrar, e a Ana já fez menção aqui, que em fevereiro do ano passado uma fragata importa helicópteros iranianos já utilizados para terrorismo. Os Estados Unidos alertaram para isso na época. Atracou aqui, na costa brasileira, e houve desembarque. Um Brasil que tenta funcionar como uma espécie de posto avançado de China e Rússia na América. É claro que é um recado. Deixe nos comentários o que acha desta situação. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais notícias e até o próximo vídeo.